Bem, dando continuidade então aos nossos estudos, a gente começa agora a sessão 5.4.2, certo? A condição 5.4.2 basicamente é um resumo, onde a gente apresenta então aqui as condições de contorno na magnetostática. Então, primeiramente, da mesma maneira que a gente fez para a eletrostática, a gente pode criar o nosso diagrama que relaciona as três grandezas fundamentais aqui na magnetostática, certo? Então a gente está querendo relacionar a nossa densidade volumétrica de corrente, o nosso campo magnético e o nosso potencial vetor. Certo? Então vamos construir aqui o nosso diagrama. Então eu vou pôr aqui nessa direção aqui, o meu potencial vetor, aqui a minha densidade volumétrica de corrente e aqui o meu campo magnético. Bom, a primeira expressão aí que a gente calculou, né, que a gente deduziu, ou na verdade apresentou, é a relação do campo magnético com o potencial vetor, tá certo? Então, dado o potencial vetor, eu posso calcular o campo magnético pela expressão B igual a μ0 sobre 4π integral de J vetor R sobre o módulo de R ao quadrado dV, tá certo? Então, nesse caso, dado a densidade de corrente, eu automaticamente consigo, então, calcular o nosso campo magnético. Se eu não me engano, essa foi a primeira expressão que nós apresentamos aí quando a gente começou a estudar a magnetostática, tá certo? Foi a nossa primeira relação. Na verdade, a gente começa ela apresentando pela corrente, né? Na verdade, a gente começou com a força, né? Na verdade, primeiramente foi a força. E depois a gente relacionou o campo magnético com a densidade de corrente. Então a gente tem a força de Lorentz e depois a relação entre a densidade volumétrica de corrente e o campo magnético. Aí, na sequência, a gente apresentou a relação inversa, tá certo? Onde, dado o campo magnético, eu consigo obter a minha densidade volumétrica de corrente. Então, daqui eu tiro que o rotacional de B é igual a μ0 J. E aqui vale a pena colocar também o fato de que divergente de B é igual a zero. Na sequência, nós apresentamos uma relação entre o B e o potencial vetor. E essa aqui só está num sentido. O B é igual ao rotacional de A. E aqui nós temos também que o divergente de A é igual a zero. Então, dado
potencial vetor, eu posso aí calcular o campo magnético. A relação inversa, na realidade, ela não é direta, né? A gente pode até pôr entre aspas aqui o fato que a integral de B dA, que no fundo está diretamente relacionado a essa, é igual a integral de linha de ADL. Certo? Mas no fundo é exatamente essa mesma expressão aqui. Finalmente, nós mostramos então as relações entre o potencial vetor e a densidade volumétrica de corrente. Então nós temos que o Laplaciano de A é igual a μ0j, ou seja, dado o meu potencial vetor, eu também consigo calcular a minha densidade de corrente. E finalmente, dado a densidade de corrente, eu calculo o potencial vetor, que é μ0 sobre 4π, a integral de J sobre módulo de R dV. Então, esse conjunto de expressões aqui, basicamente, com ela, nós somos capazes aí de calcular e deduzir tudo que nos interessa aí na magnetostática, tá certo? Basicamente isso aí. Obviamente que agora vem algumas condições de contorno. E se tratando das condições de contorno, a gente começa então a estudar a descontinuidade do campo magnético em distribuições superficiais de corrente. Se vocês se lembrarem, né, por exemplo, a gente estudou a distribuição do campo elétrico, né? Então você imagina que você tinha lá um plano infinito, que para mim é o melhor exemplo para você lembrar dessas descontinuidades. Você tinha aqui um campo que vamos chamar aqui de Z. Você tinha um campo aqui E, que é igual a sigma sobre 2 ε0 na direção reversora. E na parte de baixo desse, você tem sigma sobre 2 ε0 na direção menos reversora. Aqui eu estou primeiro fazendo do campo elétrico, certo? Só para a gente entender do que eu estou falando. Então a minha ideia era estudar a descontinuidade do campo elétrico quando você atravessava, no caso, aqui uma certa distribuição de carga, sigma. Então, a componente perpendicular à superfície, ele tinha uma descontinuidade, tá certo? Aqui. E essa descontinuidade, então a gente chamava de perpendicular acima menos o E perpendicular a componente E, né, abaixo, ou seja, esse menos esse, você observa aqui que existe uma descontinuidade que é dado por sigma sobre ε0, tá certo? Já no caso da componente paralela, nós tínhamos que elas eram contínuas, tá certo? O E acima paralelo era igual ao E abaixo paralelo, tá certo? Porque no caso nós tínhamos aí uma situação de equilíbrio eletrostático, né? Então nós não tínhamos campos nas condições paralelas. Então a pergunta agora que a gente vai se fazer é como é que é essa descontinuidade em relação ao campo magnético, tá certo? Como é que é essa descontinuidade? Então, da mesma maneira que o campo elétrico sofre essa descontinuidade em uma distribuição superficial de carga, o campo magnético ele também é descontínuo em uma distribuição de corrente, tá certo? No entanto, quem se altera é a componente tangencial, no caso do campo magnético, tá certo? Ou seja, é o inverso do caso do campo elétrico. A componente tangencial
do campo magnético, né, que é esse paralelo, é que é descontínua, enquanto que a componente tangencial do campo magnético ela é contínua por sua vez. A descontinuidade, no caso do campo magnético, está na componente paralela à superfície ou na componente tangencial, certo? Para a gente enxergar isso, a gente faz análogo ao que a gente fez para o campo elétrico. Então, como é que a gente faz? Então, vamos inserir uma figura aqui para auxiliar a gente. Então, inicialmente, eu vou explorar o B tangencial. Tangencial não, perpendicular primeiro, certo? O B perpendicular. Bom, como a gente já sabe, o divergente de B é igual a zero, tá certo? O que implica que o divergente de B escalar dA, ele vale zero nesse caso aqui, dessa superfície aqui, tá certo? O que a gente faz aqui? Nós teremos que analisar o B que é perpendicular, acima e abaixo. Então, se a gente analisar essa distribuição de corrente aqui, quando a gente toma esse L aqui, ó, tendendo a zero, tá claro? O que nós temos é que esse fluxo do campo magnético vai tender a zero também, tá certo? E para satisfazer isso, a gente tem então que o B perpendicular acima tem que ser igual ao B perpendicular abaixo. Tá certo? Porque o nosso dA está aqui. Ó. E o nosso dA abaixo está aqui. Então, quando o L vai a zero, a minha fluxo vai a zero, tá certo? Ou seja, estou fazendo ele tender a zero porque eu quero estudar exatamente na transição, tá certo? Na superfície ali, quando eu estiver bem próximo da superfície. E aí eu vejo que esse fluxo vai a zero, então B escalar dA aqui é igual ao B escalar dA daqui, de baixo, tá certo? Porque esse fluxo total é o B escalar dA para cima e mais o B escalar dA para baixo, tá claro? E isso aqui é igual a zero, logo o B para cima é igual ao B para baixo. Note que a gente já mostrou no exemplo é, 5.8 que de fato o B, nesse caso, nesse exemplo aqui, que o B acima era igual ao B abaixo, que era igual a zero, tá certo? Então, pelo exemplo 5.8, você já vê isso aqui. Se ele é igual a zero, logo a descontinuidade é nenhuma, tá certo? Se não fosse, né, independente de qual fosse o exemplo, ele teria que aparecer descontinuidade. Descontinuidade é geral, a gente está falando de descontinuidade geral. Se num caso a descontinuidade é zero, essa descontinuidade seria zero em todo e qualquer caso, tá claro? Então, é importante frisar que é o inverso do nosso caso do campo elétrico, tá certo? A descontinuidade do campo magnético é perpendicular, ele é zero. Bom, quanto às componentes tangenciais, o que a gente tem é que a integral
de B escalar dl é igual a μ0 I envolto pela uma amperiana, que por sua vez é igual a μ0 KL. Dessa figura aqui, ó. Então, eu estou fazendo aqui uma amperiana, tá certo? Nós já vimos, lembra no exemplo 5.8, que o campo magnético ele é nessa direção aqui. Lembra? A gente calculou e viu que ela era perpendicular ao K, mas ela era aqui tangente ao plano. A gente já fez essas contas. E quando a gente faz o L tender a zero, o que você tem é que existe aqui uma descontinuidade. Novamente, se você se lembrar do exemplo 5.8, nós tínhamos que o campo B ele era igual a μ0 sobre 2K na direção y versor. Isso aqui para z maior que zero e B igual a μ0 sobre 2K na direção menos y versor para z menor que zero. Ok? Se a gente analisar essa amperiana aqui, ó, o B escalar dl dá o meu μ0 K, ok? Então o que eu tenho? Vou fazer essa linha tender a zero, vou tentar chegar o mais próximo possível da superfície, e o que eu tenho daqui é que o B paralelo acima menos o B paralelo abaixo. No caso aqui meu é constante, quando esse L, quando essa dimensão aqui, ó, tende a zero, para poder chegar próximo da superfície e calcular essa descontinuidade, eu tenho então a diferença entre esses dois termos aqui, e isso aqui me dá μ0 K. Então note a contrapartida com o campo magnético, com o campo elétrico. Senão, a parte perpendicular era diferente de zero e a parte paralela igual a zero. Agora nós temos a parte perpendicular igual a zero e a parte paralela diferente de zero. Uma é sigma sobre ε0, no caso da parte perpendicular. Agora nós temos μ0 K para o caso da parte paralela. Ok? Esse resultado aqui, a gente pode resumir ele numa única fórmula, os dois, e o que a gente mostra é que o B acima, vetorial agora, menos o B abaixo, ele é igual a μ0 K produto vetorial N versor. Tá certo? Onde N versor é perpendicular à superfície. E apontando aqui para cima. Então, esse resultado, ele sumariza essas duas. Essa expressão e essa expressão aqui.
Então daqui você tira, ó, o n é um vetor que é perpendicular à superfície, tá certo? Então daqui você já tira que a componente perpendicular necessariamente é igual a zero, tá certo? Porque você não tem nenhuma componente perpendicular a ela. Tá claro? Não existe componente perpendicular do B. Então, B acima menos o B abaixo, perpendicular é zero, logo o B perpendicular acima é igual ao B perpendicular abaixo. Tá claro? E a componente K também é zero, a componente N é zero, então a única componente que sobra é uma componente perpendicular a K e N, tá certo? Que é exatamente essa minha componente aqui, ó, que é perpendicular tanto a K quanto a N versor, que no caso está aqui. Tá certo? E eu tiro que isso aqui vale exatamente μ0 módulo de K, porque o N é o versor, não é isso? μ0 módulo de K numa componente perpendicular aos dois. Então eu tiro que o B acima menos o B abaixo paralelo, ou seja, paralelo à superfície mais perpendicular a K e a N, ela vale então μ0K. Tá claro? Então, isso aqui dá aí a relação da descontinuidade. O potencial vetor, por sua vez, ele é contínuo, tá certo? Tanto sua componente tangencial quanto a normal. O potencial vetor é contínuo. Tanto a componente superficial, na verdade não é superficial, né? Componente tangencial, quanto a componente paralela. Ok? Então, o fato do divergente de A ser igual a zero garante que a componente normal seja nulo. Da mesma maneira que a gente fez aqui, para o divergente A, você consegue deduzir isso aqui pela minha superfície. Aqui é a mesma coisa. O divergente de A ser igual a zero significa, então, que a integral do divergente de A dv é igual a zero, que por sua vez é igual à integral de A escalar dA, ou seja, o fluxo é igual a zero. Isso aqui me dá, então, que quando a gente toma o L tendendo a zero, esse fluxo aqui vai a zero, o que implica, então, que o A perpendicular, ele é constante. Então daqui você tira aqui o A normal, né? Ele é constante. Além disso, você tem que a integral de ADL é igual à integral de BDA, mas a integral de A de BDA ela vai a zero também, quando a gente faz essa superfície a zero, tá certo? Logo, novamente, você tem que a componente, então, de ADL também vai a zero. Quando você pegar e fizer essa linha tender a zero, no caso agora vai ser uma linha no outro sentido, você vai ter também que a componente A paralelo acima é igual a A paralelo abaixo. Então, o A é contínuo, o potencial vetor é contínuo. Porém, tem uma observação importante, que é a mesma observação que tem para o potencial escalar, é que a derivada de A carrega a descontinuidade de B.
Então, eu tenho que o del A acima del N. Esse del N, então, é na direção do N vetor. No caso aqui, vamos chamar de Z, por exemplo, del Z, né? Na direção do N, que é o que define a superfície, né? Isso, o vetor superficial. Del A, del N acima, menos del A, del N abaixo, ela vale, na realidade, menos μ0k. Isso aqui eu vou mostrar no problema 5.31. Então não vou mostrar de regra geral, mas vou mostrar para vocês no exemplo da problema 5.31 que existe aí uma descontinuidade no potencial vetor, que é análogo à derivada do potencial escalar, tá certo? A derivada do potencial escalar, se você se lembrar lá atrás, ela também carregava a descontinuidade do campo elétrico, certo? Então, só para a gente resumir as coisas, nós temos a descontinuidade do campo magnético, ou seja, a componente perpendicular não é descontínua, enquanto que a componente paralela à superfície é descontínua, contrário do campo elétrico. O potencial vetor, por sua vez, é contínuo, apesar da derivada do potencial vetor em função a n, que é a componente normal da superfície, ela é descontínua, carregando a descontinuidade de B. Tá claro? Então, para a gente mostrar essa equação aqui, vamos resolver então o problema 5.31.